Ok, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Aqui quem vos fala é o professor Cláudio Batista. Desde já agradeço por você ter clicado neste vídeo, espero que você assista, goste, compartilhe e faça nosso canal crescer. Hoje nós vamos falar mais uma vez de noção de função, dessa vez com exercícios resolvidos. É a nossa aula de número 1. Eu dividi essa aula em 3 partes. E aqui a fonte dos nossos exercícios é esse livro que está aí com a capa exposta aí, né? É o livro de 7º ano. É de autoria de André Luiz Trovon e de Lourisney Fortes Reis, aliás, né? Esse livro é da Casa Publicadora Brasileira, CPB. Então, nós temos aqui o tema dessa aula, são questões selecionadas das páginas 161 a 167, e o tema que a gente vai ver nessa aula são representações algébricas de funções. Vamos aos quadros. Página 162, questão 1. Escreva a forma algébrica das seguintes funções. Veja aqui nós temos uma série de funções que estão representadas aqui por um esqueminha de flechas, né? Você vê aqui que o número x, ele entra, ele é processado aqui nessa tarja vermelha e vai dar uma saída, que vai ser igual a y. Então, quer dizer que o número y vai ser o quê? O número x que entra é somado com 9. Então, a forma algébrica dela vai ficar assim. Y é igual a x mais 9. Já na segunda situação, o y é igual ao número x que entra e é multiplicado por 6. É uma função bastante simples, não é isso? Então, vamos lá. Vou ficar com y igual a 6x. Lembrem-se que quando uma letra está colada com um número, isso aqui está representando uma multiplicação do número 6 por um número x. Já nessa situação, o número y é gerado por x que entra e é processado aqui, sendo subtraído em 7 unidades. Então, a nossa forma algébrica ficará assim: y é igual a x menos 7. Já nessa última situação, nós temos uma função que tem uma composição. Veja, o x vai entrar e vai ser dividido por 5. E a deste resultado, nós vamos subtrair o número 2. Veja que o n aqui é simplesmente uma forma de avisar que existe uma composição de função aqui. Ok? Primeiro, esse x vai ser dividido por 5 e o resultado que foi encontrado vai ser subtraído de 2. Então, a nossa forma algébrica ficará assim: y é igual a x sobre 5 menos 2, lembrando que toda fração representa uma divisão. Página 63, questão 3. As tabelas abaixo representam funções escritas na forma algébrica e valores de entrada x e de saída y. Complete os espaços em branco com os números corretos. Veja, aqui nós temos uma tabela, né, que ela tem 2 colunas. Aqui a coluna de entrada, os valores de entrada, e aqui os valores de saída. Os valores de entrada são representados pela letra x e os de saída pela letra y. O número entra aqui, é processado por essa expressão e tem a nossa saída, certo? Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos repetir essa expressão aqui em cima e, à medida que nós formos substituindo pelos valores que a tabela sugere, nós vamos ter os números de saída. Ele já nos deu aqui de presente a primeira situação já resolvida, nós vamos agora resolver as outras. Então, aqui o y é igual a 2 vezes x mais 6. Então, aqui, nessa situação, eu quero que o x valha menos 2. Então, vamos fazer a conta aqui. Eu sugiro que você pause o vídeo e tente fazer. As respostas já estão aqui saindo de vermelho. Os números que saírem de vermelho são aqueles que você deve colocar no lugar em branco. Então, vamos lá. Quando x for menos 2, nós vamos ter o quê? 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 mais 6, e vou ter 2 como resultado daqui de vermelho. Agora, para x igual a menos 1, eu vou ter 2 que multiplica menos 1, eu vou ter menos 2. Menos 2 mais 6 igual a 4. Agora, quando x valer 0, isso aqui fica muito fácil, essa expressão toda vai ser anulada e vai ficar apenas o 6. Então, aqui nesse caso, 2 vezes 0, 0, 0 mais 6, 6. Agora, para o x valendo 1, 2 vezes 1, 2, 2 mais 6, igual a 8. Para x valendo 2, eu tenho 2 vezes 2, 4, 4 mais 6, 10.
Então, repetindo, esses valores aqui que estão de vermelho são aqueles que devem ser colocados aqui nesses espaços em branco. Vamos agora para a situação B. Veja que a expressão aqui que vai processar o número de entrada, ela já mudou. Agora o número vai entrar, vai ser dividido por 3 e o resultado que eu encontrar aqui, eu vou subtrair 6 unidades. Já foi nos dado aqui o número 9, né? Menos 9, menos 9, entrada menos 9, saída menos 9. Se você quiser conferir, pause o vídeo e faz a questão. Mas vamos seguir em frente aqui com as outras situações. Para x igual a menos 3, nós temos o quê? Menos 3 dividido por 3, não é isso? Menos 3 dividido por 3 dá menos 1, menos 1, menos 6, eu tenho menos 7. Para x igual a 0, fica muito fácil, 0 dividido por 3 é 0, 0 menos 6, menos 6. Quando x for igual a 3, eu vou ter 3 dividido por 3 dá 1, 1 menos 6 é igual a menos 5. Para x igual a 6, eu vou ter 6 dividido por 3, que dá 2. 2 menos 6 igual a menos 4. E, por fim, para x igual a 15, eu vou ter 15 dividido por 3, que dá 5. 5 menos 6 igual a menos 1. Está aí resolvida essa questão até a letra B. Mas ainda temos aqui a situação C e a situação D. É a mesma questão, eu só trouxe aqui em 2 quadros por uma questão de poupar espaço. Mas veja aqui que essa função já ficou mais complexa, né? Esse número vai entrar aqui, vai ser processado aqui dentro do parêntese e o resultado que eu encontrar eu vou multiplicar por 2. Veja que agora o enunciado me deu alguns valores de entrada e alguns valores de saída. Vamos prestar bastante atenção para na hora da substituição não incorrer em erro. Então, na primeira situação, ele quer que a entrada seja 5. E vamos buscar aqui o valor de saída. Então, nós vamos fazer assim. Eu tenho y igual a menos 5, que foi o que ele forneceu aqui. Menos 5 mais 1. Menos 5 mais 1 dá quanto? Pausa o vídeo e faz a questão. Fica melhor para você conferir depois. Menos 5 mais 1 dá menos 4. Menos 4 vezes 2 igual a menos 8. Agora, veja, ele vai me dar o número de saída, que é menos 12. E eu vou colocar menos 12 no lugar de quem? No lugar do y. Então, eu tenho aqui menos 12 igual a x mais 1 vezes 2. Veja que esse 2 está multiplicando essa expressão aqui. Ele pode passar para cá fazendo a operação inversa, que é a divisão. Então, vou ter menos 12 dividido por 2 vai dar menos 6. Quando esse 1 passar para o outro lado fazendo a operação inversa, eu vou ter menos 6, menos 1, isso vai me resultar menos 7. Agora ele quer que o número de saída seja 16, a situação é bem semelhante. Esse 2 vai passar dividindo 16 e aqui eu vou ter 8. Quando menos 1 vier para este membro aqui fazendo a operação inversa, eu vou ter 8 menos 1, que é igual a 7. Agora o número de saída é 20. A mesma coisa que eu vou fazer aqui, né? Esse 2 vai passar dividindo 20, eu vou ter 10 aqui. Quando 1 passar para cá fazendo a subtração, eu vou ter então 10 menos 1, que é igual a 9. Agora vamos voltar a calcular o número de saída. Ele vai agora me dar o número de entrada, não é isso? Então, y é igual a menos 2, que está aqui como número de entrada. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Menos 1 vezes 2 é igual a menos 2. Agora eu quero que a entrada seja 1. 1 mais 1, 2. 2 vezes 2, 4. Resolvida toda a situação da letra D. Perdão, da letra C, vamos agora para a situação D. Veja que aqui a função mudou mais uma vez. Eu tenho aqui agora o x, ele vai entrar, ser subtraído de 4 unidades e vai ser dividido por 5, ok? Então, vamos lá. Ele me deu aqui apenas os números de saída. Então, nós vamos aqui completar. Onde tiver y, eu coloco aqui os números que estão na coluna, cada um na sua vez. Veja que agora eu tenho aqui 5 dividindo. A operação inversa da divisão é multiplicação. Então, esse 5 vai multiplicar o menos 3, eu vou ter o que aqui? Menos 15. É isso? Menos 15. Quando esse 4 passar para o outro lado fazendo a operação inversa, eu vou ter menos 15 mais 4, que eu vou encontrar, então, menos 11. Agora, o número de saída vai ser menos 2. Eu vou fazer o quê? Vou multiplicar esse 5 por menos 2. Aqui eu vou obter menos 10. Menos 10 mais 4, que vai vir para cá fazendo a operação inversa, eu vou encontrar menos 6. Agora, o número de saída é 1. 5 vezes menos 1, né?
5 vezes menos 1, aqui na verdade era para ser um menos 1 aqui na entrada, né? Mas tudo bem, não foi colocado, a gente faz uma pequena edição aqui, não tem importância. Vamos fazer uma pequena edição aqui, botar um número negativo aqui do lado, ok? Menos 1, só colocar aqui o sinal de menos, e já está de bom tamanho aí, né? Então vamos lá, eu tenho menos 5 vezes menos 1 dá menos 5. Menos 5 mais 4, que vai passar para cá fazendo a operação inversa, então eu vou ter menos 1. Vamos voltar aqui de novo com o nosso apontador, né? Já fizemos a edição que era necessária. Então nós temos aqui agora o próximo passo, o número de saída é 0, 5 vezes 0 dá 0, esse 4 vai passar para o outro lado com a operação inversa, então ficou positivo, eu fiquei com 4. Agora o número de saída é 3, 5 vezes 3 dá 15, esse 4 vai passar fazendo a operação inversa, 15 mais 4, 19. E por último eu tenho aqui 6 na saída, né? Então eu vou ter 5 vezes 6, que é 30. Quando esse 4 passar para o outro lado fazendo a operação inversa, eu vou ter 30 mais 4, que é igual a 34. Agora veja, as tabelas a seguir foram geradas por meio de funções na forma y igual a mais bx. Considerando essa informação, descubra a função utilizada em cada item. Veja, aqui fica aparecendo que é muito claro, né? Você pode deduzir que o número está entrando aqui sendo adicionado a 8. Porém, nem sempre é tão fácil você encontrar a lei de formação da função com base apenas na situação de tentativa e erro. Além do mais, é importante falar sobre o que é a lei de formação. A lei de formação é um padrão algébrico, né? Cada tipo de função exige um padrão algébrico, né? Ao longo de anos e anos de estudos, matemáticos foram catalogando vários tipos de funções. Essa função que está aqui, pessoal, y igual a x mais b, é a função do primeiro grau, é a função mais elementar que nós temos, a mais simples. Nela você só encontrará as 4 operações básicas, soma, subtração, multiplicação e divisão. Então aqui eu tenho a, y igual a é uma constante que pode ser multiplicada pelo x, e b também é um valor constante, né? Esse b aqui, veja que ele é chamado de termo independente porque não tem nenhuma letrinha colada nele, vamos dizer assim, da forma mais popular, tá bom? Então eu vou procurar qual é a lei de formação que eu tenho aqui. Para fazer isso, eu vou pegar a lei de formação, vou falar para vocês aqui um método bastante interessante, eficaz, e que você não vai falhar com isso aqui. Já com tentativa e erro, você corre o risco de errar ou então demorar de resolver a expressão, né? Então vamos lá. Eu tenho aqui y igual a x mais b. Eu vou escolher 2 pontos da tabela, lógico, eu vou escolher os pontos mais fáceis. Eu vou pegar aqui esse ponto 0,8, veja que aqui a entrada é 0, a saída é 8. Então aqui eu tenho um par ordenado x, y. Onde tiver onde tiver x eu vou colocar 0, e onde tiver y eu vou colocar 8. Por que isso, pessoal? Porque a minha meta aqui é encontrar os valores de a e de b. Se eu encontrar os valores de a e b, eu tenho a minha lei de formação. X e y devem ficar sempre com as letras mesmo, porque eles são variáveis. Mas os valores constantes é que eu preciso encontrar. Então, fazendo as substituições, olha o que vai acontecer aqui. No lugar do x eu coloquei 0, e no lugar do y eu coloquei 8. Esse a, quando for multiplicado por 0, ele vai sumir daí, né? Então, eu fiquei com b igual a 8. Veja que eu já encontrei aqui uma parte do meu problema. Agora, eu vou ter que encontrar o a. Eu vou repetir essa forma genérica da expressão, né, da função, e vou pegar um outro ponto. Vou pegar aqui um 9, um par ordenado 9. Então, onde tiver um x eu coloco 1, onde tiver y eu coloco um 9. Olha o que vai acontecer aqui. Então, eu fiquei com 9 igual a vezes 1 mais b. A vezes 1 é o próprio a, não é isso? A vezes 1 é o próprio a, o 1 não preciso escrever. Mas tem um b aqui que está me atrapalhando, né? Mas não vai atrapalhar coisa nenhuma, porque eu já sei quem é b. Basta eu substituir aqui, ó. Então, eu fiquei com 9 é igual a mais 8. Isolando a letrinha a, o que vai acontecer? A é igual a 9 menos 8. Então, significa que a é igual a 1. Agora que eu já tenho o valor de b e de a, fica fácil eu escrever a minha lei de formação. Essa é a forma genérica, substituindo, né, cada um no seu valor. Veja que o a é 1, eu não preciso escrever aqui na frente do x. E o termo independente é 8, então está aqui a lei de formação que deu origem a todos esses pares. Próximo quadro.
Aqui também parece que é bem fácil, né? Mas mesmo assim nós vamos usar o mesmo artifício, o mesmo recurso. Vou pegar aqui a parte genérica e vou escolher dois pontos. O primeiro ponto é muito fácil, é 0, 0. Então, onde tiver x eu ponho 0, onde tiver y também eu ponho 0. Então, vai ficar mais ou menos assim. Quando o A for multiplicado por 0, ele some. Então, vou ficar com B igual a 0. Muito bem, B igual a 0, tudo resolvido aqui. Vamos lá encontrar o valor de A. Eu vou buscar um outro ponto, vou pegar o ponto 2, 1. Onde tiver x eu coloco 1, onde tiver y eu coloco 2. Olha o que vai acontecer aqui. A vezes 2 mais B é igual a 1. Pronto. A vezes 2 dá 2A mais B. Só que esse B aqui a gente já sabe que é 0, né? Então, olha o que vai acontecer aqui. Esse valor aqui já vai, ó, não tem mais nenhuma relevância. Então, vou ficar com 1 igual a 2A. Para calcular o valor de A, o que vai acontecer? O 2 está multiplicando, passa dividindo, então eu tenho que A igual a 1 meio. Agora sim, eu vou escrever isso na minha formação geral lá. Eu tenho que minha função é o que? Y igual a x sobre 2. Veja, o número entra aqui e é dividido por 2. Repare, 0 dividido por 2 dá 0. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2 e assim por diante. Então, essa é a lei de formação que deu origem a esses pares ordenados. Próximo. Aqui a letra C da questão, né? Vamos utilizar o mesmo recurso. Forma genérica. Escolhi um ponto, 0, menos 1. Onde tiver x eu ponho 0, onde tiver y menos 1. Esse A vai sumir, porque vai ser multiplicado por 0, né? Então, eu vou ficar com B igual a menos 1. Para encontrar o valor do A, eu vou usar o mesmo recurso lá, só que agora com o par ordenado 1, 1. E faço a substituição. Quando A for multiplicado por 1, eu vou ter o A ali sozinho, né? 1 igual a A mais B, só que eu sei que B é igual a menos 1. Eu vou lá e substituo na outra equação. Esse menos 1 vai passar para o outro lado fazendo a operação inversa, então eu vou ter o quê? A igual a 1 mais 1, A igual a 2. Agora que eu já sei o valor de A e de B, eu venho aqui e faço isso. Substituo cada um no seu valor. Então, eu vejo que y é igual a 2x menos 1. Veja, essa função não era tão fácil de você descobrir olhando aqui, ó. Então, o número entra, é multiplicado por 2 e o resultado é subtraído de 1. Só para ter um exemplo aqui, eu vou pegar aqui o 2. 2 vezes 2 dá 4, 4 menos 1 dá 3. E aqui por diante você vai testando os outros pares para poder confirmar a veracidade dessa resposta. Pessoal, muito obrigado, espero ter ajudado. Nos veremos no próximo vídeo. Até lá!